Quimera Audiolivros apresenta Autodefesa Psíquica, um livro de John Fortune. Assuntos abordados: defesa psíquica, autodefesa psíquica, defesa energética, defesa espiritual, ataque psíquico, ataque energético, ataque espiritual, duplo etérico, sensitivos, o poder da mente humana, o poder da mente, manipulação mental, ocultismo, magnetismo pessoal, hipnotismo, telepatia, distúrbio psíquico, distúrbio mental, psicanálise, estudo do ocultismo, psicologia, estudo espiritual, desequilíbrio mental, poder da mente humana, distúrbio emocional. Continuação. Meu próprio caso pertence mais ao reino da psicologia do que ao do ocultismo, pois o método empregado consistiu na aplicação do poder hipnótico para fins impróprios. Eu o narrei, contudo, porque estou convencida de que os métodos hipnóticos são largamente utilizados na magia negra e de que a sugestão telepática é a chave para um grande número de seus fenômenos. Cito meu próprio caso, penoso como é para mim fazê-lo, porque uma grama de experiência vale mais do que 1 quilo de teorias. Foi essa experiência que me levou a enfrentar o estudo da psicologia analítica e, posteriormente, o ocultismo. Assim que abordei os aspectos mais profundos da psicologia prática e observei a dissecação da mente efetuada pela psicanálise, compreendi que havia muito mais na mente do que era relatado pelas teorias psicológicas em voga. Percebi que permanecíamos no centro de um pequeno círculo de luz projetado pelo conhecimento científico, mas que ao redor de nós havia uma enorme e envolvente esfera de trevas, e que nessas trevas se moviam figuras imprecisas. Foi para compreender esses aspectos ocultos da mente que me dediquei ao estudo do ocultismo. Vivi muitas aventuras no caminho. Conheci homens e mulheres que podiam ser indubitavelmente alinhados entre os adeptos. Vi fenômenos que nenhuma sala de sessões jamais conheceu, e desempenhei minha parte neles. Participei de contendas psíquicas. E pus minha atenção na lista da força policial oculta que, sob a direção dos mestres da Grande Loja Branca, vigia as nações. Cada uma de acordo com a sua própria raça, mantive a vigília oculta, quando não se ousa dormir, enquanto o sol está abaixo do horizonte. E aguardei desesperadamente, contrapondo meu poder de resistência ao ataque, que as marés lunares mudassem, e a força da violenta investida se dissipasse. E por todas essas experiências, aprendi a interpretar o ocultismo à luz da psicologia, e a psicologia à luz do ocultismo, de modo que uma contraprovasse e explicasse a outra. Devido ao meu conhecimento especializado, as pessoas me procuravam quando se suspeitava de um ataque oculto, e suas experiências reforçaram e complementaram a minha. Além disso, há uma considerável literatura sobre o assunto nos lugares mais inesperados, nos relatos do folclore e da etnologia, nos anais públicos dos julgamentos de bruxas, e mesmo nos textos supostamente ficcionais. Esses relatos independentes, escritos por pessoas de maneira alguma interessadas nos fenômenos psíquicos, confirmam as exposições feitas por aqueles que experimentaram os ataques ocultos. Por outro lado, devemos distinguir com muito cuidado a experiência psíquica da alucinação subjetiva. Precisamos estar seguros de que a pessoa que se queixa de um assalto psíquico não está ouvindo a reverberação de seus próprios complexos dissociados. Efetuar a diagnose diferencial da histeria, da insanidade e do ataque psíquico é uma operação extremamente delicada e difícil, pois com frequência os casos não têm contornos definidos, e mais de um elemento pode estar presente. Um agudo ataque psíquico provoca um colapso mental, e um colapso mental deixa a sua vítima aberta à invasão do invisível. Todos esses fatores devem ser considerados quando se investiga um pretenso ataque oculto, e será minha tarefa nestas páginas não apenas indicar os métodos da defesa oculta, mas também mostrar os métodos da diagnose diferencial. É de fato necessário que as pessoas identifiquem, com todos os conhecimentos possíveis, um ataque oculto quando vem. Essas coisas são muito mais comuns do que pensamos. A recente tragédia de Lona corrobora essa afirmação. Nenhum ocultista tem qualquer ilusão de que aquela morte deriva de causas naturais.
Em minha própria experiência, tive conhecimento de mortes similares. Em meu romance The Secrets of Dr. Taverner, apresentei, à guisa de ficção, inúmeros casos que ilustram as hipóteses da ciência oculta. Algumas dessas histórias foram ideadas para mostrar a operação das forças invisíveis, outras foram extraídas de casos reais, e outras ainda foram antes anotadas do que redigidas a fim de torná-las acessíveis ao público em geral. Essas experiências de primeira mão, confirmadas por testemunhos independentes, não deveriam ser menosprezadas, especialmente porque é difícil encontrar explicações racionais para elas, a não ser nos termos das hipóteses ocultas. Seria possível explicar cada caso individual mencionado nestas páginas alegando alucinação, fraude, histeria ou fingimento, mas não é possível explicar a totalidade deles dessa maneira. Não pode haver tanta fumaça sem algum fogo. Não é possível que o prestígio do mágico na antiguidade e o horror das bruxas da Idade Média se tenham originado sem alguma base na experiência. As basófias das bruxas seriam levadas tão a sério quanto as do camponês idiota, se nunca fossem acompanhadas de consequências maléficas. O medo foi o motivo das perseguições, e o medo baseou-se na experiência amarga, pois não foi o mundo oficial que incitou as queimas de bruxas, e sim as regiões rurais que provocaram os linchamentos. O horror universal das bruxas deve ter alguma causa atrás de si. Os meandros labirínticos do caminho da mão esquerda são tão extensos quanto tortuosos, mas embora expondo um pouco de seu horror, sustento, contudo, que o caminho da mão direita da iniciação e do conhecimento oculto é uma trilha para as experiências místicas mais sublimes e um meio de amenizar o fardo do sofrimento humano. Nem todos os estudantes desse conhecimento fizeram necessariamente mau uso dele. Muitos, ou quase todos, deles se ocupam desinteressadamente em benefício da humanidade, utilizando-o para curar e abençoar, e redimindo dessa maneira aquele que se perdeu. Poder-se-ia muito bem perguntar: se esse conhecimento pode ser tão desastrosamente utilizado, qual a razão então de levantar-lhe o véu? A resposta a ser dada a essa questão é um caso de temperamento. Alguns afirmarão que todo conhecimento, seja qual for, é valioso. Outros poderão dizer que faríamos melhor em não mexer em casa de marimbondos. O problema, contudo, reside no fato de que os marimbondos têm a infeliz habilidade de se irritarem espontaneamente. Tanto conhecimento oculto está difundido pelo mundo e tantas coisas semelhantes às descritas nestas páginas passam despercebidas e insuspeitas em nosso meio, que é desejável que os homens de boa vontade investiguem as forças que os homens de má vontade perverteram para seus próprios fins. Essas coisas são as patologias da vida mística, e se elas fossem mais bem compreendidas, muitas tragédias poderiam ser evitadas. Por outro lado, não é conveniente que todo mundo se compraza no estudo de manuais de patologia. Uma vivida imaginação e uma cabeça vazia fazem uma combinação desastrosa. Os leitores do antigo best-seller Tremem em Boate devem lembrar-se do destino do homem que passou uma tarde chuvosa de domingo lendo um manual médico. Ao final da leitura, ele estava firmemente convencido de que tinha todas as doenças nele descritas, com a única exceção da inflamação dos joelhos. Este livro não foi escrito para simplesmente provocar arrepios, mas pretende oferecer uma séria contribuição para um aspecto pouco compreendido da psicologia normal, desvirtuado, em alguns casos, para fins criminosos. Destina-se ele aos estudantes sérios, e àqueles que se viram envolvidos com os problemas descritos, e que estão procurando compreendê-los, e descobrir uma saída. Meu objetivo principal ao falar tão francamente, é abrir os olhos de homens e mulheres para a natureza das forças, que operam sob a superfície da vida cotidiana. Pode ocorrer a qualquer um de nós abrir caminho pela fina casca da normalidade, e encontrar-se face a face com essas forças. Lendo os casos citados neste livro, podemos de fato dizer que, exceto pela graça de Deus, essa possibilidade poderia ocorrer a qualquer um de nós. Se puder transmitir nestas páginas o conhecimento protetor, terei realizado meu objetivo.
Os melhores audiolivros da internet você encontra em nosso canal. Inscreva-se, ative o sino e aproveite. Confira também outro audiobook de sua escolha. Até a próxima!